A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Não faz sentido. Eu concordo com a sua Nesse fala. ponto, Esse é um assunto extremamente Meu complexo. ponto de vista sobre a O fato questão é que é o seguinte. eu não É concordo. dessa maneira que eu enxergo o tema. Olá, ouvintes da Rádio USP. Sou Caroline Kellen e começa mais um Universidade 93,7. E eu sou Júlia Castanho e também estarei com vocês. Bom dia! Neste episódio, o debate é sobre um tema que impacta diretamente a cidade de São Paulo: pessoas com dependência química em situação de rua. Esse é um assunto delicado, pois envolve amplas questões de saúde, políticas públicas, segurança e bem-estar. Ainda levanta opiniões diversas sobre como agir frente a este problema. No primeiro e no segundo episódio, falamos sobre as políticas públicas que podem ser implementadas na região. Semana que vem, no último episódio da série, falaremos sobre a questão da saúde pública e como o tratamento por redução de danos pode ser utilizado. O Observatório Brasileiro de Políticas Públicas fez um levantamento sobre a população em situação de rua e concluiu que até fevereiro de 2023 havia 206 mil pessoas em situação de rua registradas no CadÚnico em todo o Brasil. Este número indica um crescimento de 7,4% desde o levantamento anterior, em 2022. E o estado de São Paulo abriga quase metade desse contingente, em torno de 87 mil pessoas em situação de rua. Durante esse programa, você confere uma reportagem sobre o que os moradores da região acham sobre morar no entorno da Cracolândia. Para debater esse tema, convidamos 3 especialistas das áreas da saúde, urbanismo e políticas públicas. Discutiremos os diversos aspectos que impactam a vida dessas pessoas. O primeiro é o psicólogo Tiago Godoy, doutor em Saúde Global e Sustentabilidade pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, especialista em psicologia social, que atua principalmente com pessoas em condição de vulnerabilidade social e desigualdade política e econômica, com foco em pessoas em situação de rua ou que fazem uso de drogas. Ele também é pós-doutorando em Geografia na Universidade do Estado de São Paulo pela FAPESP. Recebemos também o coordenador do Lab Cidade, pós-doutorando da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Aloysio Marino. Ele cursou Gestão de Políticas Públicas com especialização na mesma área na USP. Tem mestrado e doutorado em Planejamento e Gestão do Território na Universidade Federal do ABC. Tivemos também a participação de Soninha Francini, que trabalha na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e precisou ir embora devido a um compromisso de gabinete. Neste episódio da série sobre a Cracolândia, abordaremos a questão da convivência entre moradores, comerciantes e dependentes químicos. Vamos começar? Para continuar aprofundando essa discussão, a repórter Lara Soares foi à rua para conversar com as pessoas que frequentam o centro de São Paulo. O objetivo desse Fala Povo é mostrar como os residentes e trabalhadores da região convivem com essas pessoas em situação de rua. Cracolândia, um problema que persiste há quase 4 décadas. Em 1982, o terminal rodoviário da Luz, que ficava no centro de São Paulo, foi desligado. Do dia para a noite, o comércio abandonou a região e pessoas em situação de rua passaram a povoá-la. Até hoje, as calçadas e marquises do centro da cidade seguem sendo ocupadas por essa população. A maioria é dependente química, usuária de drogas como crack, que intitula o fenômeno. Essas pessoas vêm resistindo às diversas tentativas dos governos municipais de resolver a questão através da violência e de remoções forçadas. A Cracolândia, que antes era restrita a um só local, hoje tornou-se itinerante. Enquanto isso, quem reside e trabalha nas regiões afetadas lida diariamente com as consequências e busca respostas para uma pergunta: é possível solucionar o problema da Cracolândia? Olha, eu acho que não, é bem difícil. Acho que sim. Claro que tem. Não, sinceramente não. Nas ruas do bairro Santa Cecília, o tema divide opiniões. Tem gente que já cansou de esperar por uma ação efetiva do poder público. Entra governo, sai governo, não tem jeito. Tá abandonado e já era. Tem que se acostumar a viver com isso. Eu trabalho aqui já tem mais de 10 anos e
A partir do momento que eles começaram a mexer e espalhar, piorou demais, então não sei se tem solução não. Nossa, eu acho que sim, mas não vejo uma por enquanto. Não penso em nenhuma forma de solucionar? Não. Dividir o espaço com o vício e a miséria não é nada fácil. A falta de esperança é sintomática frente ao descaso das autoridades e da falta de políticas públicas. Tinha que ser uma ação da prefeitura de cuidado e locomoção dessas pessoas para algum lugar, mas uma medida pública. Tem que ser algo mais social, sabe? Tem que orientar, eles são pessoas doentes, então eles precisam, vamos supor, de cuidados médicos, não expulsar daqui, trancar em um albergue. A violência é uma carta marcada para quem vive na Cracolândia. Não é nela que reside a resposta para a nossa pergunta. Já tem muito tempo que vão se sucedendo, né, os governadores, os prefeitos, sempre tentando adotar soluções violentas. O Alckmin jogou bombas, né? O Kassab acho que queria internar compulsoriamente à força, assim, né, contra a decisão dos psiquiatras. Então, enquanto não se tratar com problema de saúde pública, eu acho que vai ficar se andando em círculos, assim, né? O problema é achar que você vai resolver isso internando as pessoas ou reprimindo, né? Jogando bomba, desalojando, as pessoas simplesmente mudam de lugar, né? É um conjunto que devia estar rolando. A gente fala sobre isso há muito tempo, que tinha que ter uma assistência, tinha que ter emprego para aquelas pessoas, tinha que ter uma separação, porque às vezes são moradores de rua que não têm necessariamente problema com droga, mas estão naquela situação ali de estar naquele meio, então é muito complicado. É uma questão que envolve vários planos, envolve profissionais de saúde, mas envolve também assistência social, envolve o urbanismo, que é uma questão que diz respeito diretamente às configurações da cidade e aos modos de habitar e de viver, e que sem essa compreensão ampla do problema, a solução é impossível. Afinal, a questão da Cracolândia é um buraco bem mais fundo, mas do qual é possível sair. E para alcançar uma solução adequada, é preciso um entendimento amplo das dinâmicas da nossa cidade. Eu sou Lara Soares para a Rádio Universidade. Como nós ouvimos na reportagem da Lara, a questão da Cracolândia não é uma questão de hoje e perdura já há bastante tempo, mais de uma década. E como a gente comentou no primeiro bloco, se antes era uma política de concentração, hoje a política que tem é de dispersão. Então, a Cracolândia ela acabou se espalhando por todo o centro da cidade de São Paulo. E como as pessoas disseram, a prefeitura muitas vezes tenta resolver o problema tirando as pessoas de lá à força. Cabe o destaque que o Supremo Tribunal Federal proibiu, em julho de 2023, a remoção forçada de pessoas e de seus objetos pessoais. A gente vai começar esse debate com você, Aloysio. Então, como essa mudança da lei impacta nas ações atuais realizadas pela prefeitura? Perfeito. Acho que é bom dizer que a Cracolândia não está por todo o centro da cidade de São Paulo, tá? A Cracolândia, por mais que ela esteja dispersada, ela não saiu do mesmo lugar onde ela teve origem. Ela não sai ali do entorno entre Santa Efigênia, Luz e Campos Elíseos. Você não vai ver a Cracolândia em Higienópolis, você não vai ver a Cracolândia na Paulista. Talvez em um ou outro espaço, um pouco mais distante, sim, mas a maior concentração está ali nesse território, né? Acho que é bem importante ter uma permanência ali nessa região, essa zona de tolerância, né? Tem uma gestão desse lugar, que é importante dizer. Sobre a decisão do STF, acho que a decisão ela é importante, ela é histórica, mas a gestão cotidiana da população em situação de rua, ela se dá no âmbito das prefeituras, né? Então, você impor qualquer medida a partir do STF para as prefeituras atuarem, me parece um pouco... Não me parece o melhor caminho, né? Acho que quando você começa a judicializar políticas públicas, eu fico um pouco assustado com esse movimento. Então, por mais que me pareça uma medida interessante para a garantia de direitos das pessoas, acho que não é esse o caminho para a garantia, né? A gente precisa ter, de fato, uma pactuação de um projeto na cidade, tanto entre os gestores dos diferentes partidos, como com a própria população, para que a gente possa ter a garantia de direitos dessa população que nunca foi efetivada.
Então, me parece que tem muito pouca capacidade institucional, o STF, obrigar as prefeituras a fazer qualquer tipo de coisa. Tá? E quando a gente fala especificamente da população que está na Cracolândia, a questão da guerra às drogas, ela justifica qualquer ilegalismo, qualquer ilegalidade, na verdade, desculpa. Porque você está ali num estado de exceção. Aquilo ali é tráfico, aquilo ali é crime, aquilo ali não está certo. Então tem que remover, tem que agir com violência. Então, não me parece que a medida do STF ela tenha algum impacto direto para a realidade de quem está na Cracolândia. Tá? Então, por mais que eu acho que é importante o movimento, eu não vejo como algo que vai trazer uma mudança significativa, até porque não trouxe até o momento. Né? Para mim, a única possibilidade, de fato, pactuar um projeto, pactuar a longo prazo como que a gente vai lidar com essa situação. População do entorno, trabalhadores, população em situação de rua e suas representações, os partidos diversos pactuar uma política que não seja descontinuada para ter marca de governo, acabar com essa guerra semântica, ou a gente faz isso, ou dificilmente a gente vai ter uma luz no fim do túnel. Thiago, você quer complementar? Eu só queria acrescentar que eu concordo com a Luísa que, na prática, as remoções continuam acontecendo, assim, né? E acho que é um avanço, mas eu fico surpreso de a gente precisar de uma determinação assim, né? Para que não possa remover as pessoas, né? Enfim, acho que diz bastante de como a sociedade encara essa realidade, né? Com bastante preconceito, com bastante violência, né? Para precisar de uma determinação assim, né? Eu acho que... Então, acho que é isso. Uhum. E a gente também queria saber como as pessoas que moram e trabalham nesse local podem agir perante essa situação. Cara, é muito louco você perguntar isso, porque eu acabei de escrever um texto sobre isso. Que essa irresponsabilidade do poder público faz com que as pessoas hoje tenham que agir por conta própria. E isso é inimaginável. Uma cidade do tamanho de São Paulo e a importância que tem no cenário econômico da América Latina. É inimaginável. Mas é o que está acontecendo. Então, recentemente, por exemplo, mais uma das tentativas de deslocar o fluxo, né? Tentou lá para o Bom Retiro, a população do Bom Retiro se juntou, não, aqui não, tudo mais, fez pressão política, não rolou. Agora tentaram para a Rua Mauá. Só que a gente está falando de uma rua que não tem tanta população com força, vamos dizer assim, política institucional, para ir no gabinete do prefeito pressionar. Mas você está ali, uma das ocupações de moradia mais organizadas da cidade, que é a ocupação da Mauá. O que essa população fez? Fez um cordão humano. E aí, esse cordão humano ficou uma hora que ficou frente a frente com os usuários, com as pessoas ali da Cracolândia. E foi uma cena, assim, uma das cenas mais absurdas que eu já vi no território na minha vida, assim. Que ao mesmo tempo que tem uma violência ali de tipo, puta, um cordão humano, ao mesmo tempo ali a liderança, ela pegou o microfone uma vez e ela falou assim, ó, essas pessoas que estão em situação de rua em uso de drogas não são nossos inimigos. Essas pessoas, elas são vítimas como nós. O inimigo é o Estado que joga o povo contra o povo. Então ali teve uma organização popular muito interessante, mas quem disse que os outros grupos da sociedade civil vão atuar da mesma forma? Já não atuam. Muitas vezes eles estão contratando serviço de segurança privada para resolver seu problema. E na rua do outro, o problema é do outro. Então hoje a população está tendo que se virar, essa é a verdade. E isso para mim é o pior dos cenários. Porque você vai ter lógicas de milicianização, como agente de segurança pública vendendo segurança privada. Aí o morador vai na delegacia, o delegado fala, ó, contrato segurança privada que você resolve sua situação. Então esse tipo de forma de delegar para a população a solução, cara, isso é um problema, porque daqui a pouco a gente pode pegar a gente pegando arma de fogo na rua e saindo matando os outros. A gente pode chegar no limite, como tem gente que pega o carro e sai atropelando os outros. E como a gente anda pelas ruas do bairro ali, a gente vê seguranças, né, privados com facão na mão, né? Isso me assusta, você vê os caras rondando as lojas com facão na mão, assim, né? Então é um dois para essas armas virarem outras coisas, assim. Não, pode falar. E eu acho que tem mais, né? Acho que o Aloysio fala muito bem quando o poder público transfere essa responsabilidade para a comunidade, né? Teve uma ação recente que a prefeitura fez, que eu achei curiosa, assim, que foi... Quando começou essa dispersão a partir do ano passado, muitos comerciantes e moradores começaram a ficar incomodados com a presença das pessoas que faziam uso de crack em frente às suas residências ou seus comércios. E começou todo um furor em relação a isso, uma pressão da comunidade para a prefeitura precisar resolver essa questão, né? Não consigo sair de casa, enfim, que de fato é uma
é uma realidade que torna difícil a vida das pessoas mesmo, com crianças, enfim, né? Tem toda a questão do crime organizado. Então, é muito legítimo essa reivindicação dos comerciantes e dos moradores para que essa dinâmica não fique em frente aos seus imóveis ali. O que a prefeitura fez esse ano agora? O prefeito fez um projeto de lei de aplicar isenção de IPTU para os imóveis que o fluxo para na frente, né? A princípio, em agosto, foi o projeto de lei com 900 e poucos imóveis, né? Agora, no começo de outubro, aprovou o projeto de lei com aproximadamente 4 mil imóveis, quase 5 mil imóveis, então só ampliou um pouco os imóveis que vão ser beneficiados por essa isenção de IPTU, né? E nas audiências públicas, a gente via muita comunidade falando, isso que a Luísa falou, eu quero que essas pessoas tenham tratamento, né? Eles não são nossos inimigos, mas que seja longe daqui, né? Então cria essa animosidade, essa repulsa, assim, sabe? Que eu acho que a gente tem que conseguir desconstruir para conseguir avançar, né? E aí o que acontece? Esses imóveis estão com isenção de IPTU, né? Agora a prefeitura pode falar para os proprietários, não, mas agora vocês são isentos de IPTU, né? Então eu já te ofereci alguma coisa. O problema não é mais. Eu já consegui, né? Você não paga mais imposto, né? Só que isso não dá conta, né? É uma pequena parte que eu acho que dá conta de uma questão urgente, né, de uma demanda dos comerciantes e dos moradores, mas está longe, muito longe de resolver esse problema, né, territorial, espacial que essa região do centro vem concentrando já há quase 40 anos. Assim. Então, é paliativo, é eleitoreiro, né? Então, eu acho que a cidade ainda continua muito impregnada por essa questão da disputa eleitoral, né, pela Cracolândia sendo utilizada como um produto político aí nesses momentos de eleição. Então, no momento que a gente vê essa disputa de narrativas muito acirrada nesse território, né? Vindo de todos os lados, assim. E isso torna um cenário de guerra. Sim, com certeza. E a gente viu as pessoas falando, né? E a gente fala muito do poder público, né? De como o poder público influencia nessa dinâmica do espaço. Mas a Luísa tinha comentado até no primeiro bloco sobre a questão da especulação imobiliária. Então, eu queria que vocês comentassem sobre esses outros fatores externos, né? Além do governo, que impactam nessa questão da dinâmica da Cracolândia. Você tem ali um território em disputa há mais de um século, né? Um território que ele tem uma localização estratégica, e que você tem uma série de interesses de especuladores e do mercado imobiliário, né, em acessar essa terra de forma cada vez mais barata, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem alguns entraves muito evidentes ali naquele lugar que o diferenciam um pouco do resto da cidade, né? Você está falando, o Tica estava comentando, né? Ali são os primeiros bairros planejados da cidade de São Paulo, certo? Campos Elíseos, Santa Efigênia, Luz. Então, vocês imaginam, gente, a treta que tem ali de herança mal concluída, de parcelamento de imóveis de uma forma muito maluca. Então, para o mercado imobiliário vir, comprar tudo, demolir e construir algo novo, é duro, é difícil na lógica econômica. É mais fácil o cara vir lá no miolo do bairro, compra ali 2, 3 terrenos, demole e já era. Ali você tem que resolver treta de herança, inventário, achar quem que é o real proprietário. Muitas vezes também imóveis, por serem dos primeiros bairros, com patrimônio, com fachada tombada. Então você tem uma série de travas para o mercado ir lá, arrasar e construir o seu centro novo, certo? Então, por conta disso, nos últimos anos, o Estado ele vem atuando de uma forma a tentar facilitar esse processo para o mercado privado. Então, por exemplo, quando se faz o Nova Luz, qual que era a ideia do Nova Luz? O Estado vai vir, vai desapropriar esses imóveis, vai demolir e, a partir daí, você abre para a iniciativa privada vir e construir, né? Então, essa ideia do Nova Luz ele ainda está presente hoje. Então, a lógica das PPPs, ela é mais ou menos isso. O Estado foi, desapropriou, disponibilizou o terreno, vem a iniciativa privada, constrói os empreendimentos e o Estado vai com contraprestações garantindo o lucro do privado, certo? E aí você tem, sim, habitação popular, tem gente vindo da periferia morar no centro, isso é muito legal. Isso é legal pra caramba. Só que essas pessoas estão vindo da periferia para morar no centro com os conflitos instalados ali. Então, você teve uma lógica
especulativa de demolição e de construção que não foi acompanhada de uma lógica de mediação dos conflitos existentes. Muito pelo contrário, essa lógica incendiou, inflamou ainda mais os conflitos. Porque você imagina, a pessoa que foi removida dali, vê o prédio construído, não pode morar. Cara, isso gera esses boizinhos aí do predinho. Tipo, que boizinho, cara? O cara veio da periferia morar num... Ele tá sofrendo, na verdade, um estelionato imobiliário, porque o sonho dele de morar no centro foi por água abaixo, porque agora o fluxo tá na porta da casa dele. Olha que loucura, cara. Né? Então você tem todo esse movimento do Estado disponibilizando terras para o privado que traz uma perspectiva de empreendimentos que não atendem às demandas. Pensando um território, gente, que na verdade, o centro da cidade de São Paulo, o problema ali não é construir nada. O problema ali é dar função social para os tantos imóveis que estão vazios. Mais de 1.000 imóveis já notificados com o instrumento do plano diretor, que é o parcelamento, edificação e uso compulsório, para você conseguir fazer com que esses imóveis cumpram sua função social. Mas isso não acontece, por mais que a gente tenha instrumentos, não é por falta de lei, tá? É uma questão mesmo de cultura política, uma cultura política que vai privilegiar o direito à propriedade e não o direito à moradia e à função social da propriedade, né? Então, a questão central do centro, para mim, seria essa, dar função social para os imóveis vazios. E não sair nessa loucura, nessa insanidade de disponibilizar terra para construir novos empreendimentos. Aí você vai ver depois estúdios de 15 metros quadrados, de 12 metros quadrados, de 20 metros quadrados. Quem que vai morar ali? Quem está comprando é quem está investindo, compra para alugar, né? Então você tem uma lógica de produção imobiliária, inclusive no centro, que ela é totalmente contraproducente. E a população em situação de rua só aumenta. A gente, inclusive, fez junto, eu e o Aloysio, né, junto com o Fórum Moderno da Luz, um levantamento em 2017-18 sobre, num raio de 500 metros, né, do epicentro do fluxo, que era na Rua Helvétia, tinham 22 imóveis, pelo menos 22 imóveis vazios, que poderiam já notificados, que poderiam ser utilizados para acolher essa população que foi removida dali, né? Então, eu acho interessante a gente dizer que essa especulação imobiliária que vem acontecendo, ela produz muita violência, né, de diversos âmbitos, assim, né? Seja violência concreta, né, via ação policial, né, todo esse conflito que gera no território, e violência com as remoções das famílias, né? Na quadra 36, por exemplo, a gente acompanhou muito de perto esse processo, que é onde está o Hospital Pérola Baiton, ali com a Avenida Rio Branco, né? A gente acompanhou em 2018 a remoção das centenas de famílias que moravam ali nessa quadra. Essas famílias, né, por incrível que pareça, foram removidas do centro, né? Seja com um auxílio aluguel de R$400 ou uma carta de crédito de 150 mil, onde você não compra nada no centro. Então essas famílias compraram imóveis ou no Grajaú, ou, sei lá, em Peruíbe, Mongaguá, enfim, foram expulsos de São Paulo ou do centro de São Paulo, né? E aí tem gente da periferia vindo pro centro para morar nesses prédios, né? Então fica uma contradição, né? Para você atrair gente para morar no centro, você tira a gente que tá morando no centro, né? Sendo que daria para absorver todo mundo com esses imóveis vazios. E o mais curioso é que o Aloysio comentou muito bem, a Cracolândia, por ser permeada por essa questão da política de drogas, né? E pela ilegalidade, torna-se um território de exceção. Então você vai manejando a lei a partir do que convém em cada momento. A quadra 36, onde foi construído o Hospital Pérola Baiton, é uma quadra que, seguindo o plano diretor de São Paulo, é uma ZEIS 3, que é uma quadra que seria destinada para habitação social, para habitação de interesse, habitação popular de interesse social. E foi feito um hospital lá. Ninguém é contra o hospital. Lógico que a gente é a favor de um hospital, mas não num lugar que é destinado para ser moradia popular, entendeu? Então, eu lembro que o Dória, quando foi inaugurar o hospital, as obras do hospital, né? Eu acompanhei essa negociação das obras, o início das obras. O discurso dele era que ele está oferecendo saúde e trabalho para a população, entendeu? Lógico que ninguém é contra trabalho e saúde, mas se você remover pessoas das suas casas para oferecer trabalho e saúde, me parece muito violento e contraditório, né, com uma prática de um gestor público, assim. Então é cheio de contradições, é cheio de violências e é muito mascarado, sabe? Quando você vende saúde e trabalho, né, para a mídia,
você esconde quem vai ser contra o que você está removendo as pessoas que estão sendo expulsas do centro, né? E aí você coloca a população a seu favor, porque todo mundo é a favor de um hospital. Eu também sou. Mas vamos seguir o plano diretor. Qual o custo? E só uma questão, acho que é importante dizer também, que a presença da Cracolândia, ela tem uma perversidade muito maluca, porque ela vai justificar, inclusive, demolição de imóveis tombados pelo patrimônio. Então, é um território abandonado, área de risco, dominado pelo tráfico, demole. Aí você passa por cima, inclusive, do nosso patrimônio, né? Então, muitas vezes a presença da Cracolândia ela é uma oportunidade para você liberar terreno para o mercado imobiliário. E até então, numa olha questão... que loucura isso, né? E até numa questão mais sensível, né? Essas demolições em massa apaga a história. Apaga a história e a memória da nossa cidade, de um bairro tradicional, que é o bairro da Luz, Campos Elíseos, ali Santa Efigênia. Ou seja, é violência para todo lado, entendeu? É violência para todo lado. Assim. Física e simbólica. Terminamos aqui o segundo bloco, que fala sobre o convívio entre moradores e trabalhadores do local com os dependentes químicos. E semana que vem falaremos sobre a questão da habitação e a convivência entre moradores, comerciantes e dependentes químicos, além da questão da saúde pública e tratamentos que podem ser adotados. Tiago, Aloysio e Soninha, agradecemos a presença de vocês. Nosso debate foi muito enriquecedor e esclarecedor. Tenho certeza que o nosso ouvinte pode conhecer mais lados sobre a questão da Cracolândia. O microfone está aberto para vocês. Valeu, pessoal. Valeu a conversa. Acho que a gente conseguiu disparar aí algumas questões para uma reflexão mais profunda sobre o tema. E é isso, né? Seguimos juntos aí como sociedade, pensando em alternativas e avançando, né? Que seja possível aprender com as experiências que a gente tem em relação a isso. E acho que o cenário atual traz pra gente um aprendizado grande do que não se fazer e de como não produzir mais violência, né? E mais riscos e mais vulnerabilidade para pessoas que estão em situações de vida já bastante complicadas. Agradecer a oportunidade, acho que é muito importante ter esse espaço de debate amplo, plural, complexo, e a universidade tem um papel importante para a gente conseguir superar esses desafios. Muito legal essa iniciativa aqui do pessoal da ECA, um prazer. Muito obrigada. Chegamos ao fim do terceiro episódio sobre a Cracolândia. No primeiro e no segundo episódio, falamos sobre as políticas públicas que podem ser implementadas na região. Semana que vem, no último episódio da série, falaremos sobre a questão da saúde pública e como o tratamento por redução de danos pode ser utilizado. O programa de hoje teve coordenação de Isabela Oliveira e produção de Rosiane Lopes. As reportagens foram feitas por Lara Soares. Apresentação de Caroline Kellen e Júlia Castanha. Edição Larissa Leal. Muito obrigada a todos e tenham um bom dia. Muito obrigada pela sua audiência. Bom dia. Não faz sentido. Eu concordo com a sua fala. Esse é um assunto extremamente complexo. O meu ponto de vista sobre a questão é o seguinte. Eu não concordo. É dessa maneira que eu enxergo o tema. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.